Olá, me chamo José Lucas da Silva Oliveira, sou engenheiro de pesca formado pela Universidade Federal do Ceará, UFC, onde durante minha graduação eu trabalhei com microalgas, toda a graduação. Trabalhei com tratamento de efluente industrial, trabalhei com floculação e meu TCC foi na linha de floculação com os floculantes químicos e naturais. Atualmente sou aluno do mestrado do programa de pós-graduação em Agricultura pela Universidade Federal do Rio Grande, a FURG. Sou orientando do professor Ricardo e a minha linha de pesquisa é zooplâncton. Hoje vim apresentar um trabalho da disciplina de Seminário 1, que o trabalho é intitulado com o cultivo do camarão Peneumys vanameys em sistema de simbiótico baseado em bioflocos e microalga, que essa disciplina é ministrada pelo professor Dr. Luiz André Sampaio. A ideia principal da apresentação é mostrar que podemos sim produzir um camarão de forma mais sustentável, reduzindo os impactos ambientais e aproveitando melhor os nutrientes disponíveis dentro do próprio sistema. Com isso, o objetivo da apresentação é entender o sistema simbiótico. O sistema simbiótico é um sistema onde diferentes organismos interagem de forma mais comparativa. Entender o que é o papel do biofloco, que o biofloco nada é mais do que transformar resíduos nitrogenados em biomassa microbiana. Entender o papel da microalga, que a microalga no sistema simbiótico remove nutrientes dissolvidos e estabiliza o sistema. Avaliar os impactos tanto produtivos, econômicos e ambientais. E no final de tudo, relacionar com a economia circular, que é transformar resíduo em recursos. E com isso, o camarão Peneus vanameys é a espécie mais cultivada no mundo. A produção do camarão marinho Peneus vanameys é conhecido como o camarão branco do Pacífico, representa atualmente a principal espécie cultivada representa atualmente a principal espécie cultivada na carcinicultura mundial. Sua ampla aceitação deve ser elevada, rústica, rápido crescimento, boa convenção alimentar e uma alta capacidade de adaptação em diferentes condições ambientais e sistema de cultivo. Uma das principais características da produção do camarão é sua ampla tolerância à salinidade. A espécie pode ser cultivada tanto em ambientes marinhos, em águas salobras, até mesmo em sistemas com baixa salinidade. Isso possibilita a expansão das atividades para as áreas continentais. Essa plasticidade fisiológica facilita a implementação de fazendas em diferentes regiões, ampliando o potencial produtivo do camarão. E o ciclo produtivo geralmente se inicia na produção de pós-lavas em laboratórios, onde são mantidas sob condições controladas, temperatura, salinidade, qualidade de água e alimentação. Após as lavas atingir o estágio até 4, que normalmente se chama pós-lava, são transferidas para viveiros de engorda. Esse período pode variar entre 90 a 150 dias, dependendo da intensidade de estocagem do sistema produtivo e suas metas finais para o peso final. O sistema de produção pode ser classificado em extensivo, semi-extensivo, intensivo e subintensivo. Em sistema intensivo, as densidades são baixas e há uma menor dependência da produtividade natural do viveiro. Já em sistema intensivo e subintensivos, como o sistema embriofloco, utiliza uma maior densidade de estocagem e controle rigoroso da qualidade de água, uma aeração constante, informações nutricionais específicas para maximizar o desempenho zootécnico do organismo.
Já de ponto de vista nutricional, o camarão apresenta uma existência proteica moderada quando comparado com as outras espécies marinhas. Por isso, ele se torna uma espécie atrativa para o cultivo, o que contribui para reduzir custo com ração. A eficiência alimentar é um dos principais indicadores produtivos, tendo comum a obtenção de bons índices de conversão alimentar quando o manejo é adequado. Fora isso, a qualidade de água é um fator determinante na produção. Os parâmetros como oxigênio dissolvido, temperatura, pH, alcalinidade e compostos nitrogenados devem ser monitorados constantemente. A espécie do camarão do Spenomys vanameys apresenta um bom desempenho em temperaturas variando de 26 graus a 32 graus, sendo bem sensível a variações bruscas. E outro aspecto interessante é a biossegurança. Na produção moderna do camarão, incorpora protocolos sanitários rigorosos para evitar enfermidades virais e bacterianas. O uso de prolarvas específicas livres de patógenos tornou-se uma prática comum para reduzir os riscos produtivos na carcinicultura. Já quando se fala em termo econômico, a produção do camarão é altamente competitiva no mercado internacional, devido à padronização do produto, alta produtividade e uma ampla demanda comercial. A intensificação tecnológica aliada às práticas sustentáveis tem permitido o aumento da produção com menor impacto ambiental. Assim, a carcinicultura do camarão branco do Pacífico, Penemeus vanameys, se caracteriza por uma combinação de adaptabilidade ambiental, eficiência zootécnica, uma vasta viabilidade econômica e uma crescente incorporação na tecnologia voltada à sustentabilidade e biossegurança. E quando se trata de trazer dados, de acordo com a FAO, o camarão marinho representa 50% da produção de aquicultura de crustáceo. E ele denomina o Penomys vanameys uma produção 80% mundial. E com essa produção gera-se grande volume de efluentes e a espécie é a espécie de camarão mais cultivada no mundo por sua forte demanda no mercado internacional, sua vasta alta de crescimento, entre outros fatores, que torna o camarão mais, digamos que chamativo, por seu crescimento alto, alta densidade de estocagem, boa conversão alimentar e tolerância à salinidade. Como qualquer outra atividade da aquicultura, a carcinicultura também, por sua vez, tem seu desafio. A carcinicultura é voltada ao cultivo do camarão marinho no mês vanameys. Tem apresentado um grande crescimento nas últimas décadas. No entanto, apesar da expansão tecnológica e do aumento da produtividade dos camarão, a atividade enfrenta diversos desafios ambientais, sanitários, econômicos e sociais que impactam diretamente sua sustentabilidade e também a sua competitividade. Quando se trata de sistemas tradicionais, a alta densidade populacional exige mais volumes de ração, resultando singamente na excreção de amônia e liberação de matéria orgânica dissolvida. A amônia, quando ela é excretada de forma não ionizada, é altamente tóxica aos camarão, afetando suas brancas, metabolismo energético e até mesmo seu equilíbrio osmótico. A nitrificação subsequente pode gerar nitrito, composto igualmente prejudicial como a amônia. O manejo da qualidade de água se torna um elemento central na produção de camarão. E um dos desafios é controlar as enfermidades, as doenças virais como a síndrome da mancha branca, doenças bacterianas associadas ao gênero víbrio, que representa ameaças constantes à produção, alta densidade de estocagem em sistema intensivo, que pode favorecer a alta disseminação de patógenos. Por isso, a biossegurança é tão importante no sistema de carcinicultura e se tornou um pilar fundamental para a atividade, exigindo protocolos rigorosos, uso de palavras totalmente livres de patógenos e monitoramento sanitário constante, com bastante frequência.
Além de ter outros desafios, como a manutenção da qualidade de água em sistemas intensivo, subintensivo, o acúmulo de compostos nitrogenados, matéria orgânica, sólidos suspensos, que pode comprometer tanto o desempenho como aumentar a mortalidade do cultivo. O equilíbrio entre alimentação, densidade de estocagem e capacidade de suporte do sistema é essencial para evitar desequilíbrios ambientais internos. E não só isso, a questão ambiental também é relevante. A cassinicultura já enfrentou críticas relacionadas ao uso excessivo de água, degradação de áreas costeiras e lançamento de efluentes ricos em nutrientes como fosfato e nitrito. Hoje em dia, há uma crescente pressão por prática mais sustentável, como a redução de renovação hídrica, reaproveitamento de efluente, biorremediação, adaptação e adoção de tecnologias como o sistema de biofloco e sistema de recirculação e também o sistema de simbiótico. Adequações às legislações ambientais e as existências de certificações internacionais é outro valor que demanda investimento e planejamento quando se pensa em produzir camarão. O custo de produção consiste mais em desafios significativos. Ração apresenta um maior custo operacional, seguido pelo consumo de energia elétrica, especialmente em sistemas intensivos que dependem de aeração constantemente. E a variação do preço de insumo, energia e no valor do mercado do camarão pode afetar a margem de lucro dos produtores. E, fora isso, a variedade climática tem impacto diretamente sobre a atividade. Mudanças bruscas de temperatura, período de chuvas intensivo ou até mesmo secas prolongadas pode alterar os parâmetros de qualidade de água, aumentando o estresse no animal, assim favorecendo tanto surtos de doença como uma má qualidade de água ou até mesmo mortalidade no sistema. E um ponto crítico é o acesso à tecnologia e à capacidade técnica. A intensificação sustentável exige conhecimento em microbiologia, nutrição, manejo hídrico, sanidade, biosseguranças. E quando se fala da cassinicultura, pequenos produtores muitas vezes enfrentam limitações de capital e suporte técnico para a implementação dessas novas tecnologias, desses novos modelos tecnológicos para melhorar o cultivo. E, por fim, também existe desafios relacionados ao mercado internacional, como a existência de rastreabilidade, qualidade sanitária e certificações ambientais. Quando se trata de cultivar camarão para enviar para o mercado internacional, precisa de todo essas existências: rastreabilidade, qualidade de segurança, qualidade sanitária e certificação ambientais. E a competitividade global exige padronizações do produto, consistência no fornecimento e adequação das normas de exportações. E por isso, a cassinicultura moderna precisa conciliar produtividade, biossegurança, sustentabilidade ambiental e viabilidade econômica. Superando esse desafio depende da integração entre pesquisa científica, inovação biotecnológica, gestão eficiente e políticas públicas adequadas ao setor da cassinicultura. Tentando trazer mais esses produtores por meio científico, mostrando que sim, uma boa biossegurança vai melhorar no final do cultivo. Quando se trata de cultivo tradicional, o cultivo tradicional é produtivo, mas ele se torna frágil ambientalmente por causa do acúmulo de amônia, de nitrito, o elevado consumo de água, os efluentes ricos em nitrogenados e, além disso, também o risco de doença, né? E quando se fala em sistema intensivo, o desafio não é só produzir o camarão, e sim controlar a qualidade de água. E para enfrentar esses diversos desafios que existem no setor de cassinicultura, o sistema simbiótico surge como uma alternativa inovadora, propondo um modelo de produção baseado em reciclagem biológica de nutrientes. Em vez de depender somente da renovação de água, para a diluição dos compostos nitrogênio tóxicos.
O sistema simbiótico utiliza interação metabológica entre organismos para transformar resíduos em biomassa útil, promovendo a estabilidade econômica do sistema. Então, o que seria esse sistema simbiótico? O sistema simbiótico é um sistema onde diferentes organismos cooperam metabologicamente, criando um equilíbrio ecológico, onde praticamente se trabalha camarão, bactéria heterotrófica, microalgas e zooplâncton. E o sistema envolve uma cooperação funcional entre camarões, bactérias heterotróficas, microalgas, entre outros micro-organismos que está presente no sistema. O camarão excreta amônia e libera matéria orgânica. Já as bactérias assimilam o nitrogênio utilizando o carbono disponível no sistema. E as microalgas, por sua vez, capturam esses nutrientes inorgânicos por meio de fotossíntese e assim os flocos resultantes tornam-se fonte alimentar adicional para os próprios camarões. E o que é o biofloco? O biofloco é um sistema intensivo de produção agrícola baseado no controle de comunidade microbiana do cultivo da água. Esse modelo é utilizado na produção de camarão marinho, especialmente no cultivo de camarão Liponeus vietnamês, e tem como principal objetivo reduzir a troca de água, melhorar a qualidade ambiental do sistema e aumentando também a sua produtividade por área de cultivo. Quando se fala de cultivo convencional, parte da ração fornecida aos camarões não é totalmente aproveitada, gerando resíduos orgânicos e compostos nitrogenados, principalmente a amônia, o que é totalmente o que se torna totalmente tóxicas aos organismos quando encontradas em concentrações elevadas. Já no sistema de BFT, esse problema é tratado por meio da manipulação da relação de carbono e nitrogênio na água. Ao adicionar uma fonte de carbono, como melaço ou açúcar, estimula o crescimento de bactérias heterotróficas. Essas bactérias utilizam a amônia dissolvida como fonte de nitrogênio para a formação da sua própria biomassa celular, convertendo o composto tóxico em uma proteína microbiana. E com o tempo, ocorre a formação de agregados denominantes como o biofloco, que se denomina como os bioflocos, né? Que são compostos por bactérias, microalgas, protozoários e matéria orgânica particulada e outros micro-organismos. Os flocos permanecem em suspensão no sistema devido à sua alta densidade, porque o sistema vai ter uma reação com alta densidade. E assim, os flocos podem ser ingeridos pelos camarões, um funcionamento como um suplemento alimentar natural. Dessa forma, além de controlar a qualidade de água, o sistema BFT contribui para a nutrição animal, podendo melhorar a conversão alimentar e reduzir custos como ração. E a característica fundamental do sistema é a necessidade de aeração constante, pois elevada atividade microbiana aumenta significativamente a demanda por oxigênio dissolvido. E também é essencial o monitoramento de parâmetros como sólidos totais suspenso, alcalinidade, pH e compostos nitrogenados. São análises que devem ser feitas diariamente ou semanalmente. O investimento inicial para o consumo energético seja maiores em comparação ao sistema tradicional. O BFT já permite trabalhar com alta densidade de estocagem, alcançando uma produtividade mais elevada, alcançando num cultivo final uma biomassa com volume final maior. E uma das características fundamentais para o sistema é a necessidade. E quando se fala em termos ambientais, uma das principais vantagens do sistema é a tecnologia do biofloco, a redução drástica na renovação de água, porque o sistema de biofloco diminui a renovação da água, evitando o lançamento de efluente e aumentando a biossegurança do cultivo. Por isso que o sistema de biofloco é considerado um modelo de produção mais sustentável e alinhado às demandas modernas.
E o sistema de biofloco acaba gerando um agregado microbiano composto, como já dito anteriormente, bactérias, microalgas, protozoários, detritos e matéria orgânica. E esse metabolismo bacteriano transforma o nitrogênio inorgânico em proteína microbiana. Essa biomassa permanece suspensa na água, né, como já falei, e isso é caracterizado não são apenas resíduos, mas sim estruturas biológicas que desempenham um papel essencial na ciclagem de nutrientes. As bactérias heterotróficas incorporam nitrogênio na sua própria célula. Isso está interligado à transformação de amônia tóxica em proteína microbiana. E o sistema de biofloco é um sistema microbiológico controlado para transformar resíduos nitrogenados em biomassa nutritivas. E com isso é uma estrutura dimensional criando microambientes metabológicos complexos, aumentando a eficiência de remoção de composto nitrogenado, promovendo a estabilidade ecológica do sistema de cultivo e também a interação das microalgas, que a microalga aparece como uma alta complexidade, que as microalgas conseguem absorver nitrogênio, absorver fosfato, serve também como alimento vivo direto ou indireto. E quando se fala de sistema de cultivo na aquicultura, o papel da microalga, as microalgas marinhas desempenham um papel fundamental na aquicultura, especialmente na lava na parte laval de molusco, peixe e crustáceo. E entre as diversas espécies de microalga, as três se destacam na aquicultura, na fase laval, que é a Conticribra, que antigamente era classificada como Thalassocera, a Isocrística albana e também a Cletose limuri. Essas microalgas têm diferentes composições bioquímicas, tamanho celular e aplicações nutricionais, e o que torna se torna um complementar no sistema produtivo. A microalga Conticribra é amplamente empregada na alimentação de larvas de camarão, bivalves e rotífero. Trata-se de uma microalga com tamanho relativamente maior quando comparado com as outras espécies utilizadas na agricultura, apresentando uma parede celular rica em sílica, característica típica de microalga de diatomassa. Tem um perfil nutricional que inclui uma boa concentração de proteína, ácido clássico, polissaturados, contribuindo para o desenvolvimento larval e para a formação adequada de estrutura celular. Além de possuir uma elevada taxa de crescimento sob condições de cultivo controladas, sendo considerado resistente e adaptável a diferentes níveis de salinidade. Já quando se vai da espécie Cletose limuri, ela é uma diatomassa amplamente utilizada também na aquicultura, especialmente na fase de laval de camarão e molusco. Assim como as outras espécies do gênero Cletose, ela possui uma força silicosa e forma cadeias celulares. Ela é reconhecida pelo seu rápido crescimento e uma boa estabilidade no cultivo e seu alto teor de ácido clássico essenciais, incluindo o EPA e o EPA é particularmente importante para o desenvolvimento larval, para o aumento da taxa de sobrevivência, e essa microalga contribui para uma melhor qualidade de água em sistema de cultivo, atuando na assimilação de nutrientes dissolvidos. E quando a gente se fala da microalga Isocrística albana, ela é uma microalga flagelada e é uma das espécies mais valorizadas na cassinicultura marinha, ou na aquicultura marinha, perdão. Devido ao seu alto teor também em ácidos clássicos essenciais, como DHA, e os lipídios são fundamentais, e também é rico em lipídios, que são fundamentais para o desenvolvimento do sistema nervoso da membrana celular em organismos marinhos. E essa microalga, por apresentar uma parede celular pequena e uma alta textibilidade, é frequentemente utilizada nas fases iniciais de lavas de peixe, camarão e molusco.
além da sua composição rica em pigmentos, como fucoxantina e clorofilas, que contribui também para a qualidade nutricional e antioxidante. Quando se trabalha com essas três espécies, se torna um conjunto amplamente empregado no programa de alimentação, pois essas três apresentam perfis nutricionais, enquanto a isocris calbana se destaca pelo seu alto teor de TPH, a conticribra e a ketose fornecem quantidades relevantes de EPA e proteína. E essa combinação favorece o crescimento, a sobrevivência dos micro-organismos. E não são só essas microalgas que vêm ganhando papel na aquacultura. Também como a Chlorella vulgaris, Nanochloropsis oceanica e Tratacelmi shui, que também vem ganhando um espaço na aquacultura, também no cultivo de camarão, na lavicultura. Como eu falei anteriormente, as microalgas são alimentos essenciais para a fase larval de qualquer organismo marinho. E a Chlorella vulgaris é rica tem um teor de 60% de proteína. Além disso, como eu falei também anteriormente, na aquicultura, na fase larval de organismo, é essencial o cultivo de microalga, porque a larva consome microalga, rotífero, copéptos, Daphnes, Artemios também consomem microalga. E esses zooplânctons se tornam bioencapsuladores de proteína, lipídio, ácidos gráficos, entre outros biocompostos essenciais para a lavicultura de organismo aquático. Além disso, a microalga é uma fonte confiável de inúmeros metabológicos. Já existem trabalhos que mostram concentrados de microalga para alimentação de zooplâncton, existem trabalhos de suplementação animal, suplementação humana, cápsulas de clorela, hematococcus que produz astaxantina, trabalho que envolve tratamento de efluente industrial, tratamento de efluente de cassinicultura, tratamento de efluente de piscicultura, produzindo uma biomassa mais rica comparada com o sistema com o cultivo em meio sintético, que é bastante utilizado, uma alta produção de lipídio, um potencial para a produção de biocombustível, também o implementamento da microalgas em setores de cosmético. E quando se fala de microalga no sistema de biofloco, a produção de camarão, especialmente, as microalgas desempenham um papel complementar. Porém, dentro da dinâmica ecológica, é fundamental para o cultivo. Embora o sistema de BFT seja caracterizado pelas bactérias heterotróficas, estimulando pelo ajuste de carbono no nitrogênio, a presença da microalga contribui para a estabilidade ambiental, qualidade de água e o valor nutricional do sistema. Um dos principais papéis da microalga no sistema BFT é a produção de oxigênio por meio da fotossíntese, que durante o período noturno, as células utilizam o dióxido de carbono, CO2, e a luz para sintetizar matéria orgânica, liberando oxigênio dissolvido na água. Apesar do sistema de biofloco depender essencialmente da aeração mecânica intensa para manter os flocos suspensos e sobre a elevada demanda de respiratória microbiana, a fotossíntese pode complementar o aporte de oxigênio, contribuindo para a estabilidade do sistema, principalmente em unidades com intensidade de luz natural. A microalga também participa da assimilação do nutriente dissolvido, dos compostos nitrogenato e fósforo. A amônia liberada pela excreção dos camarão é uma decomposição de matéria orgânica que pode ser absorvida tanto por bactérias heterotróficas também como por microalga. Dessa forma, as algas atuam como um mecanismo adicional de remoção de metabólicos potencial tóxico, ajudando a manter concentrações seguras desses compostos e assimilações, contribuindo para a reciclagem interna de nutrientes, reduzindo as perdas e aumentando a eficiência do sistema de cultivo. E fora isso, a microalga tem um alto valor nutricional. Ela pode ser incorporada à estrutura do bioflux ou consumida indiretamente pelos camarão,
por ser fontes naturais de proteína, vitaminas, minerais, pigmentos, carotenoides e ácido clássico poliinsaturado como EPA e THA. As microalgas enriquecem o conteúdo nutricional dos flocos microbianos. E esse é um suplemento natural que pode melhorar e ajudar a sua conversão alimentar, fortalecendo o sistema imunológico e favorecendo o sistema dos animais. Já quando se olha de um ponto de vista ecológico, a presença da microalga aumenta a diversidade biológica do sistema, aumenta uma comunidade microbiana mais diversificada, tende a ser mais estável e resiliente aos desequilíbrios ambientais que podem ocorrer no sistema. Em competições entre microalgas e bactérias e outros micro-organismos por um nutriente, o espaço pode se reduzir espécies oportunistas ou até mesmo reduzir o potencial de patógenos, contribuindo para uma maior biossegurança do sistema. E fora isso, a microalga influencia diretamente o equilíbrio químico do sistema, especialmente no pH, que durante a sua fase de fotossíntese, a remoção de CO2 pode elevar o pH da água, enquanto a respiração noturna pode reduzir o pH da água. Já no sistema PFT, onde o metabolismo bacteriano consome a qualidade, a atividade fotossintética pode ajudar a amortecer variações químicas. Embora seja necessário, como eu falei, o monitoramento constante para evitar oscilações excessivas. E outro ponto não muito menos importante é a participação estrutural das microalgas em formação dos bioflocos. Que os flocos são agregados compostos por bactérias, protozoários e partículas orgânicas, em muitos casos, células algais. As incorporações da microalga nesse agregado aumentam a sua complexidade, a qualidade nutricional, tornando-se uma fonte alimentar mais completa para os camarão. Mais completa para os camarão e o sistema BFT, né, ele é heterotrófico baseado na ação bacteriana. E com isso, e aqui que começa a microalga, que começa a diferença do sistema BFT para o sistema simbiótico. E é bom lembrar que as bactérias heterotróficas usam o carbono orgânico e a microalga utiliza a luz, fotossíntese e o CO2. E no sistema simbiótico, em termos metabológicos, temos metabolismos heterotróficos e autotróficos trabalhando junto. Diferentemente das bactérias fotogróficas, as microalgas utilizam a luz para o seu crescimento. E vamos diferenciar um pouco o sistema simbiótico versus o sistema biofloco. Onde o sistema bactéria degrada a matéria orgânica, as microalgas capturam a luz e o floco serve como alimento. O que seria o biofloco? O biofloco nada mais é nada menos que eu já falei, né? É dominado por bactérias heterotróficas, tem adição de carbono, é uma água mais turva, é controlada pelo carbono e nitrogênio e tem um forte consumo de oxigênio. Já o sistema de simbiótico é um sistema que interage microalga mais bactéria, menor necessidade de um carbono externo, maior estabilidade ecológica, melhor oxigenação e produz uma biomassa mais rica, produz um biofloco mais rico. E o sistema simbiótico é uma evolução, nada mais é, nada menos é, que uma evolução do sistema de biofloco. E quando se fala de nutrição do camarão, nutrição. Como é que eu posso falar? Como a gente fala de uma nutrição, de um ponto de vista nutricional do camarão, os bioflocos apresentam um elevado teor proteico, entre 30 a 50 e mais ou menos de proteína, ácido crático, lipídio, vitaminas e também ele tem compostos imunoestimulantes para o camarão. Os camarão que consomem continuamente esses agregados,
está reduzindo a dependência exclusiva da ração formulada. E com isso, o camarão não depende só da ração. O camarão ele não fica só dependente da ração, ele parteja pelo todo o sistema de cultivo. Consequentemente, ele consome os flocos. E já em relação à imunidade, o biofloco aumenta a imunidade. O biofloco está associado a um melhor fator de compensação alimentar, permitindo uma eficiência econômica. Além disso, são compostos bioativos presentes no floco, que estimulam a resposta imune inatas, aumentando a resistência e a resistência a patógenos oportunistas, como a resistência a víbrio. E o sistema, ele não é apenas nutri, ele é imunomodulador. E com as microalgas presentes no sistema, também produz carotenoides, antioxidantes e polissacarídeos bioativos. Com isso, auxilia na redução de estresse oxidativo e contribui para a saúde fisiológica do camarão. E fora isso, um dos fatores principais, como eu falei, a gente não está só cultivando o camarão, a gente está querendo controlar a qualidade de água. E a qualidade de água nada mais é o principal pilar de funcionamento do sistema. Tanto do biofloco, diferentes sistemas de cultivo convencionais dependem da renovação hídrica para diluir os compostos tóxicos. Já o biofloco, ele opera com a mínima ou com nenhuma troca de água. Assim, o controle interno dos parâmetros físico-químicos e microbiológicos torna-se essencial para garantir a estabilidade ambiental e um bom desempenho zootécnico dos camarão, especialmente o camarão Lipobenmeus vanamei. Além dos compostos nitrogenados em sistema de biofloco, a principal preocupação está relacionada ao compostos nitrogenados, como amônia, nitrito, nitrato. A amônia é o primeiro metabolito liberado a partir da excreção dos camarões. A decomposição de matéria orgânica em concentrações elevadas pode causar um estresse fisiológico e reduzir o crescimento e complementando diretamente a sobrevivência no final do cultivo, uma biomassa final menor. E no sistema de biofloco, o controle de amônia ocorre principalmente por meio da assimilação bacteriana heterotrófica, a relação de carbono-nitrogênio. Com a adição da fonte de carbono como melaço, estimula o crescimento bacteriano, que isso incorpora o nitrogênio à biomassa microbiana. Esse processo é mais rápido que a nitrificação autotrófica tradicional, permitindo maior estabilidade do sistema. Já quando se fala de qualidade de água, do parâmetro de oxigênio dissolvido e aeração, a intensa atividade microbiana no sistema de BFD aumenta a demanda por oxigênio dissolvido. Portanto, o sistema de aeração é robusto, são indispensáveis. O oxigênio dissolvido deve ser mantido em níveis adequados para evitar hipoxia, que pode comprometer tanto os camarão como as bactérias benéficas. E a qualidade do sistema depende de uma aeração homogênica, capaz de manter os flocos suspensos em suspensão constante. E a sedimentação excessiva pode levar a formações de zonas anaeróbicas, favorecendo a produção de composto tóxico como sulfeto de hidrogênio. Quando se fala de sistema de biofloco, também precisa-se controlar os sólidos suspensos totais. Os bioflocos, como eu já falei, são composto por agregados microbianos e matéria orgânica particulada. Embora sejam benefícios como suplemento alimentar natural, essas concentrações excessivas de sólidos suspensos totais podem causar estresse branquiais no camarão, dificultando a sua respiração. Ou seja, o manejo adequado envolve monitoramento da turbidez, quando necessário remoção parcial de sólidos por meio de decantadores ou sistema de clarificação.
O equilíbrio entre produção de flocos e remoção de excesso é fundamental para manter a qualidade do ambiente. Já quando a gente fala de pH, alcalinidade e estabilidade clínica no sistema de biofloco, está diretamente ligada ao pH e à qualidade da água. A assimilação da amônia consome a qualidade, podendo reduzir o poder tampão do sistema. Caso não haja uma reposição adequada, por exemplo, com carbono ou bicarbonato, pode ocorrer oscilações de pH prejudiciais aos camarão. Ao manter a qualidade dentro dos níveis adequados, garante uma estabilidade química, favorecendo tanto os micro-organismos benéficos quanto o desenvolvimento do camarão. E a qualidade microbiológica e da biossegurança. Um dos grandes diferenciais do sistema anti-BFT é o domínio da microbiota heterotrófica benéfica, que tem uma alta densidade bacteriana, pode competir com micro-organismos patógenos por nutrientes e espaço, reduzindo a incidência de doenças. Além disso, a baixa renovação de água diminui o risco de introdução de patógenos externos, aumentando a biossegurança do sistema. Esse equilíbrio depende do manejo adequado. Desequilíbrios microbiológicos pode resultar em proliferações de bactérias oportunistas, vírus, compreendendo a saúde total do seu cultivo. E também no sistema de biofloco, a sustentabilidade e eficiência ambiental é essencial, porque a qualidade do sistema de biofloco está associada à sua capacidade de reciclar nutrientes internamente. A redução de troca de água minimiza a liberação de efluentes ricos em nitrogênio e fósforo no ambiente externo. Esses aspectos tornam o sistema mais sustentável e alinhado com as exigências ambientais modernas. Já quando se fala de qualidade de água no sistema simbiótico na produção de camarão, o sistema simbiótico na caixinha se baseia na interação natural entre camarão, microalgas, bactérias, zooplâncton e demais organismos presentes na água de cultivo, diferentemente do sistema de biofloco, como eu já falei anteriormente. Esse modelo depende mais fortemente dos processos ecológicos naturais e da renovação parcial de água para manter a estabilidade ambiental. A qualidade de água em sistemas simbióticos está diretamente relacionada ao equilíbrio biológico do sistema cultivado. Na dinâmica de compostos nitrogenados no sistema simbiótico, a principal via de controle da amônia ocorre por meio da nitrificação autotrófica e assimilação pelas microalgas. A amônia excretada pelos camarões é proveniente de decomposição de matéria orgânica e é inicialmente oxidada a nitrito por bactérias nitrificantes e posteriormente são convertidas em nitrato. E o fitoplâncton utiliza esses compostos nitrogenados como fonte de nutriente para o crescimento celular. E esse processo é um processo mais lento quando comparado ao sistema de biofloco, pois depende da atividade das bactérias autotróficas e da intensidade luminosa para a fotossíntese das microalgas. E no caso que ocorra um desequilíbrio, com exceção de ração ou queda brusca da população de microalgas, pode haver um acúmulo excessivo de amônia e nitrito, comprometendo a saúde dos camarões. E qual é o papel do fitoplâncton no sistema simbiótico e na qualidade de água? O fitobranco exerce função central na qualidade de água no sistema simbiótico, porque durante o dia é por meio de fotossíntese. As microalgas produzem oxigênio dissolvido e assimila com nutrientes dissolvidos. Esse processo contribui para a oxigenação do viveiro, para a redução de compostos nitrogenados, entre outros. Já quando se fala de o papel do fitoplâncton durante a noite, ocorre respiração celular, resultando no consumo de oxigênio. Esse fenômeno pode causar variações diárias significativas no oxigênio dissolvido e também no pH. A estabilidade do sistema depende do equilíbrio de biomassa fitoplânctônica e da profundidade do viveiro. Já o oxigênio dissolvido no sistema simbiótico
é a variação diária do nível de oxigênio dissolvido, né? Durante o período diurno, a fotossíntese pode elevar consideravelmente o nível de oxigênio, durante a noite pode haver a redução, devido à competição por oxigênio, tanto dos fitoplâncton das microalgas como do camarão. Já quando se trabalha em sistema simbiótico em viveiro, com elevada biomassa orgânica, essa oscilação pode causar estresse fisiológico nos camarões. Portanto, é comum a utilização de aeradores, principalmente na madrugada, para evitar condições de hipoxia. Quando a gente fala de pH e alcalinidade no sistema simbiótico, apresenta flutuações diárias, associação à atividade fotossintética durante o dia, né, como eu já falei. O pH à noite durante o dia, a remoção de CO2 pela fotossíntese e eleva o pH. Já à noite, a respiração aumenta a concentração de CO2 e reduz o pH. A manutenção da qualidade é fundamental para estabilizar também o sistema. Já a qualidade de transparência e turbidez do sistema simbiótico, a qualidade visual da água é frequentemente monitorada por meio de transparência, geralmente avaliada com um disco de Sechkin. Níveis adequados de turbidez indicam a presença equilibrada de fitoplâncton e zooplâncton. Transparência excessiva pode indicar uma baixa produtividade primária, enquanto a turbidez excessiva pode assimilar florações intensivas de microalga ou de zooplâncton ou de matéria orgânica. Essas florações de extensão controlada podem levar a um colapso do fitoplâncton, evento que provoca rápida queda de oxigênio dissolvido e um elevado aumento nos compostos tóxicos. E diferente do sistema anti-BFT, o sistema de simbiótico ele trabalha com renovação parcial de água. Que no sistema simbiótico utiliza a renovação parcial de água como uma estratégia de controle de qualidade ambiental, que a troca de água ajuda a diluir metabólicos tóxicos e mantendo a estabilidade química. E esse processo pode aumentar o consumo de água e também aumentar a liberação de efluentes no ambiente externo. Já a qualidade microbiológica do sistema simbiótico é diversificada. Ela inclui uma cadeia trófica natural. Essa diversidade pode contribuir para a estabilidade ecológica, funcionamento de alimento natural, complementar para os camarão. Entretanto, a maior troca de água pode aumentar o risco de introdução a patógenos, reduzindo a biossegurança quando comparada com os sistemas mais fechados. Em termos de qualidade de água, o sistema simbiótico reduz significativamente a concentração de amônia, nitrito e nitrogênio total, permitindo a operação. E essas características reduzem os impactos ambientais externos, especialmente em áreas costeiras sensíveis. E o desempenho produtivo? Em sistema de bioflocos, estudos indicam que o sistema de biofloco pode alcançar um fator de conversão alimentar inferior a 1,4, uma sobrevivência superior a 85% e uma biomassa final por unidade de área de cultivo menor. Isso é o que eu falei anteriormente. Com o sistema de biofloco e o sistema de simbiótico, a gente consegue diminuir a oferta de ração, aumentando a disponibilidade de alimento e aumentando a sobrevivência, a resistência a vírus, a patógenos e também no final do cultivo a gente consegue uma sobrevivência maior e assim, consequentemente, uma biomassa maior. E como eu já falei, as microalgas, não falei das microalgas anteriormente, as microalgas tem estudos atuais, né? Como existe LOL et al. 2020, que é publicado na revista Alka Race. Tem estudo que mostra a redução de amônio, o aumento da estabilidade do sistema, o aumento do crescimento do camarão, o aumento da resistência a víbrio, a patógeno, a diminuição de troca de água, fora. E a economia
economia circular, que é praticamente o ciclo que fecha, que nada é descartado, tudo é reaproveitado. Resíduo vira nutriente, nutriente vira biomassa, biomassa vira ração, ração vai para o camarão, e assim se torna um ciclo. Que a diversidade microbiana presente no sistema simbiótico aumenta a estabilidade ecológica, tornando-se um sistema mais resiliente a variações ambientais, como temperatura, salinidade e carga orgânica. E sobre a perspectiva econômica circular, os resíduos metabólicos deixam de ser um problema ambiental e passa a ser um insumo biotecnológico, fechando ciclos de nutrientes. E a interação do sistema de cultivo de camarão, biofloco, simbiótico tradicional com a biotecnologia. Há muitos estudos que mostram que até mesmo ser fluente, que pode ser um fator risco ambiental quando descartado de formas incorretas no ambiente, tem trabalhos que pegam esse efluente e faz uma biorremediação do efluente. Utiliza esse efluente como uma fonte de nutrientes para microalga, produzindo biomassa mais rica, diminuindo as concentrações de fosfato, nitrito, amônia, zinco, chumbo, TQO, diminuindo a condutividade elétrica do efluente. E as microalgas também, ela tem várias utilizações, né? A microalga pode ser utilizada em reuso de efluente, biofertilizantes. Como assim biofertilizantes? Hoje na indústria de agro, a gente utiliza muito fertilizante para fertilizar a terra. E já tem trabalhos que utilizam a biomassa de microalga para fertilizar a terra, para acelerar o processo de fertilização, tanto em hortaliças como também em alófitas. E com isso, é uma aplicação econômica circular. É a engenharia de sistemas fechados, a produção de compostos de alto valor agregado, como pigmentos, CBPA, lipídio, entre outros. É uma bioindústria integrada. Em síntese, pode dizer que o sistema simbiótico baseado em biofloco e microágua representa um avanço estratégico na carcinicultura moderna, integrando a produtividade, sustentabilidade ambiental e inovação biotecnológica em um modelo ecologicamente eficiente. E a conclusão do trabalho é que o sistema simbiótico é sim uma alternativa boa. O sistema simbiótico faz com que a gente consiga pensar em uma carcinicultura mais sustentável, uma carcinicultura que reduza o consumo de água, que aumente a produtividade, reduza os impactos ambientais, diminua os custos, tornando a carcinicultura uma atividade mais sustentável. E o sistema simbiótico representa uma mudança de paradigmas, deixando de tratar os resíduos como um problema e passamos a tratar eles como um recurso biológico. E a qualidade de água em sistema simbiótico depende bastante do equilíbrio natural entre micro-organismos, fitoplâncton e camarão, embora apresente uma menor complexidade tecnológica e um menor consumo energético que o BFT. O sistema é mais suscetível a variações ambientais e climáticas. Quando bem manejado, pode proporcionar bons índices de sobrevivência e desempenho produtivos, especialmente intensidade moderada de estocagem. Já a qualidade do sistema BFT depende do monitoramento contínuo, manejo técnico adequado e infraestrutura adequada. Quando bem produzido, o sistema apresenta uma elevada estabilidade, alta produção e um menor impacto ambiental. Entretanto, sua eficiência está diretamente relacionada ao conhecimento técnico do produtor e à capacidade de controlar os parâmetros físico-químicos e microbiológicos. Com isso, o sistema de biofloco pode-se dizer que é uma ferramenta microbiológica e já o sistema simbiótico é uma estratégia ecológica integrada.